Esse é um vídeo que demorou muito para ser pensado, para ser elaborado, mas que há muito tempo eu já tenho interesse em compartilhar aqui com vocês no canal, porque é uma questão que tem nos afligido, nós que pensamos a realidade social, que pensamos os futuros, os rumos do nosso país, da nossa sociedade. E diante dos acontecimentos já que nos assolam por alguns anos, é inevitável que a gente se pergunte para vias, possibilidades de mudanças, de transformações para a construção da sociedade que a gente deseja. Então eu queria começar falando um pouco sobre o que acontece com a subjetividade contemporânea, o que acontece com as nossas formas de criação de realidade, que estão todas aprisionadas, que estão todas encolhidas, principalmente num contexto atual. A gente percebe uma situação muito reativa, das personalidades, das subjetividades, um cenário de medo. É claro que os acontecimentos políticos muitas vezes nos levam a isso, mas a gente percebe como de fato a gente está diante de algo, de uma ameaça que ronda, uma ameaça imaginária que está aí rondando e trazendo esse medo, trazendo essas sensações de impotência, de pavor, de decepção, de frustração, de um mal-estar e ao mesmo tempo um estado de alerta constante, na expectativa de que algo pior venha a acontecer. Ora, se a gente for analisar isso de uma perspectiva mais clássica, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai perder os referenciais para analisar apenas questões mais macro, como crise da democracia, como o surgimento de autoritarismos, como um capitalismo neoliberal desenfreado. Eu não estou dizendo que isto não aconteça e que essas não sejam questões a serem analisadas. Contudo, se a gente for questionar o que está acontecendo dentro das subjetividades, é preciso ir mais além, é preciso mergulhar em estudos, em interpretações, em outras formas de enxergar a situação atual e que tem muito mais a ver com uma visão mais micropolítica do que macropolítica. E aqui eu acho importante a gente pontuar mesmo a questão da micropolítica, que já é uma questão antiga, que vem lá com Foucault, com Deleuze, com Guattari, que naquela época, já no final dos anos 70, eles já apontavam para o fato de que o capitalismo, ele exerce um poder através da apropriação da força de trabalho, mas também, cada vez mais, na sociedade contemporânea, a vida privada, os modos de subjetivação, eles não devem ficar excluídos da nossa reflexão, pois é aí que incidem dispositivos micropolíticos de produção de subjetividade e que muitas vezes, principalmente agora na sociedade contemporânea, entram em jogo para dar continuidade ao processo de reprodução capitalística. E é isso que eu queria trazer hoje, essa reflexão sobre, diferentemente de uma ideia mais clássica de que o capital ele se apropria então da força de trabalho e enquanto força de trabalho o capital se apropria da própria vida. No momento atual de capitalismo financeiro, a gente tem o capital introduzido no desejo, introduzido na vida subjetiva, cada vez mais violentamente e de uma maneira que faz com que a nossa vida subjetiva se entregue até sem obrigatoriedade,
de maneira assim, sem resistência. Isso já vem sido dito quando a gente pensa em psicopolítica, isso já vem sido dito quando a gente pensa em sociedade do controle. Mas o que é novo, o que eu gostaria de trazer de novo, é que tem uma interpretação muito mais, tem uma visão muito mais profunda sobre esse tema, que vai bem na ferida, que é a questão de que forma estamos conduzindo as nossas vidas, de que forma estamos produzindo realidade diante desse contexto atual, no qual a gente percebe, então, esse cenário de medo e onde é que estão, então, as nossas potências da nossa subjetividade, os nossos desejos, para além dessa situação de perplexidade e de uma até desistência, né, do pensamento e uma paralisia, muitas vezes melancólica e fatalista. Bom, para isso a gente precisa ter claramente em vista que a subjetivação, nesse sentido, ela tem que ser considerada a partir de um ponto de vista mais, talvez, psicanalítico, mais esquizoanalítico, se a gente for pegar, então, as referências de Deleuze e Guattari, que vão nos trazer justamente essa ideia, né, de sujeito como sendo atravessado por multiplicidades e por devires. E o nosso desejo sempre, né, impulso para uma mudança, para uma variação, para algo novo, para um acontecimento. Só que o que a gente vê no Brasil e que a gente vê na população no geral não é uma subjetividade potente, não é uma subjetividade capaz, então, de se entregar a esses dilemas e esses atravessamentos. É uma subjetividade que está num polo reativo, né? E ao que se deve isso? Bom, alguns teóricos como Sueli Rounik, por exemplo, vão dizer que a nossa subjetividade ela é de fato moldada por forças e formas, né? Forças são forças que nos atravessam, como diria Deleuze, e as formas são as formas de conservação da vida, que exigem uma certa materialização, uma certa fixação, né? Em outras linhas, Deleuze vai falar em linhas fixas, linhas de fuga. Ele vai, enfim, traçar essas questões de uma outra maneira que eu vou falar talvez no vídeo posterior. Mas o que é importante é mostrar, então, como a gente se encontra, o sujeito contemporâneo ele se encontra muitas vezes preso nesse jogo entre forças e formas, e ele não é capaz, então, de sair, criar uma linha de fuga, sair a partir de um outro registro. Ele fica preso nesse dilema, ele fica preso nesse contínuo, e o que acontece é que ele então tem a sua experiência bloqueada. A experiência fora dele é bloqueada, ele fica só com a experiência dele como sujeito, da onde começa e termina seu horizonte, algo encaixotado, algo pronto, preso ali. E tudo que atravessa, tudo que acontece, todos os devires, eles são muitas vezes vistos como ameaçadores. Porque o que nos atravessa de fato tem uma ressonância em nós. Todos os eventos, acontecimentos, né? Aí a gente pode até ir além, né? Pessoas, os contatos com os outros. Só que como essa subjetividade ela tá bloqueada, ela é incapaz de agir de acordo com o saber do corpo, que é o saber do devir. É um saber de uma ética
pulsional, diria Sueli Ronick, que é a força da vida, é a potência da vida. Quando essas forças aparecem, elas são tidas como tão ameaçadoras e como um corpo tão estranho que elas devem ser caladas, elas devem ser medicamentalizadas, elas devem ser curadas, elas devem ser imediatamente cuidadas para que elas não gerem mais ameaças. E aí que está a questão, porque quando a gente está diante dessa situação atual, então, o que a gente percebe como força reativa? A gente percebe que é parte do próprio mecanismo do capitalismo, é parte do próprio mecanismo de interiorização nas subjetividades, fazer com que o medo, a angústia, mostrando que esse mundo vai se dissolver e esse universo exterior, esse mundo que vai ser dissolvido, ele só é aprendido a partir do sujeito pela própria experiência dele. Então ele vai enxergar a própria destruição, uma vez que esse mundo vai ser destruído, vai se acabar. E aí sim que vem o medo e a angústia. Estão, então, em jogo devires reativos, forças reativas. E aqui, essas referências, as forças ativas e forças reativas, claramente vêm do pensamento de Nietzsche. E as forças reativas, os devires reativos, vão, então, nos tornar cúmplices dessa captura. Né? A gente vai querer, o sujeito ele vai querer claramente algo que pare, que suspenda esse acontecimento novo. E ao mesmo tempo que algo o resgate. Então, esse desejo de que algo o resgate não é só a tentativa de fixação do desejo, é também um investimento em um significante totalmente dominante, uma forma, algo estabelecido que busca a conservação. Daí a gente vai entender, então, por que se pede a volta da sociedade anterior, por que se remete tanto, seja a volta da ditadura, seja a volta do controle militar, seja também a volta de algo, de um projeto de revolução que está no imaginário. De qualquer forma, não se consegue ir além do que já se conheceu enquanto forma. Isso é uma atitude reativa. E quanto mais a subjetividade se encastela, se prende nesse instituído, maiores chances dela atuar com violência, inclusive, para garantir essa permanência. Então, o que acontece é que o nosso desejo, na contemporaneidade, ele está sendo o tempo todo convocado a recobrar rapidamente um equilíbrio e não entender as forças que atravessam para estar aberto ao devir, mas se orientar por uma determinada bússola do passado que rastreou os modos de existir e essas representações. E aí o mercado também, o consumo, oferece várias possibilidades de se agarrar em formas já prontas para acabar com este modo de incômodo, né? Com esse desconforto, que todo novo traz desconforto, esse desconforto interpretado como algo ruim e que esse desconforto tem um culpado. Esse culpado, ele vai ser ou o próprio sujeito, que vai entrar em depressão, que vai sentir-se inferior, que vai sentir vergonha, que vai sentir angústia. Então, ou a culpa acaba esbarrando no sujeito, ou a culpa vai ter um vilão, que vai ser o de fora, que vai ser aquele outro, de outra classe social, né, de outra etnia, de outra nacionalidade, de outra posição política. E aí que dá vazão aos sentimentos de ódio e de ressentimento. E isso é muito grave. E tanto que hoje, para compreender, então, o sujeito contemporâneo, essas subjetividades reativas,
a gente está diante dessa questão, né? Dessa divisão. Por um lado, a gente tem a depressão e, por outro lado, a gente tem o ressentimento. E as duas são forças reativas, né? E isso claramente esbarra nessas situações de impotência que a gente percebe atualmente.